A gente fez uma ilustração, né, pelo Illustrator. Ele pronto, finalizado, tá assim, tá? A gente vai passar para todo mundo ver. A ideia é o seguinte, a identidade... A identidade é aquilo que a gente carrega depois de uma determinada idade pelo resto das nossas vidas, né? E eu acredito que assim, a cultura, por mais que ela já nasce com a gente, já nasceu pelos nossos familiares, tudo uma questão de tradição, costume, mas ela também tem uma conotação ao consumismo, né? A gente vai explicar essa ideia que a gente teve mais ou menos através de algumas etapas. Peraí, gente, rapidinho. Olha a falsificação. É falsificador de metabolismo. Prestar identidade. Então, a ideia que a gente teve é que a cultura é a identidade das pessoas, né? E por mais que uma pessoa ela faça parte de uma tribo, de uma coisa que seja caracterizada tipo, pelo modo de agir, de se vestir, independente disso, a cultura dessa pessoa é única, porque só ela vive do jeito que ela vive, só ela conhece as pessoas que ela conhece, todos os fatores que englobam o ambiente dela contribuem para que a cultura daquela pessoa seja única, por mais que ela faça parte de um todo. Assim. Então é isso que a gente está querendo passar, que tipo, a cultura ela é uma identidade única de cada um. E outra coisa também que de fato legal a gente falar, eles falaram aqui do fato das ciganas, teve outro grupo, acho que o Fernando que falou da liberdade, né, que o Brasil é um país livre. Isso, se a gente for parar para analisar, é verdade. Por mais que nós façamos parte de várias culturas, ciganos, Olodum, evangélicos, nós fazemos parte também do mesmo sistema. Então eu tenho uma identidade. Aqui a gente colocou um espelho, né? Porque você faz a sua cultura. Você é roqueiro, você é funkeiro, você é... Como que é? Erudito e tal. Então cada um faz a sua cultura. E quando o Fernando falou de um dos países livres, isso é verdade. Porque nós temos a liberdade de praticar nossa cultura, tanto evangélico, quanto católico, quanto umbanda, quanto tudo. Se vocês forem parar para analisar, os muçulmanos eles não têm essa liberdade. Eles não têm a liberdade de pregar o evangelho com Bíblia na mão. Hoje, se você ver, você passa o evangelho na rua com Bíblia, não é? Lá eles não podem, porque senão eles são mortos. Eles não podem praticar a prática da umbanda, do catolicismo, porque eles são mortos. Então, assim, de fato a gente tem uma liberdade e nós fazemos parte dessa cultura, né? Então aqui a gente quis passar para vocês e ela vai mostrar aqui atrás mais ou menos o que a gente quis só para poder já terminar aqui a parte da frente. Essa parte da frente, a ideia é o seguinte, a gente fez aqui uma pequena falsificação, uma alteração. A gente fez o Estado de São Paulo, Secretaria da Produção Cultural, Instituto de Pesquisa da Cultura do Consumo. Aí eu vou explicar mais ou menos o porquê dessa ideia. Aqui a gente fez o espelho, devido à conotação, né, como ele comentou, que é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente exterioriza. No caso das ciganas, né, aquilo que elas passam, como é que elas são, rotuladas, vestidas, como é que elas se portam diante da sociedade. E o espelho, ele dá muito essa ideia pra gente. A gente só consegue se ver exteriorizado, né, através do espelho. Então a gente colocou no lugar da foto 3x4 que a gente utiliza no RG normalmente. A ideia da identidade, ela veio com aquela ideia de que já nasceu com a gente vai carregar pelo resto da vida, né? E aquilo que a gente pegou traços de familiares, né, de outras gerações, então ela vem pela ideia de ser único mesmo. Aí isso daqui a gente fez a ideia mais da produção cultural, sabe? Que é uma coisa mais artesanal, mais manual, mais própria mesmo da pessoa. Agora a gente vai falar da parte de trás. A gente fez uma brincadeira. Espero que eu tirei um pouquinho de sal, que é meio bizarro. Aqui no lugar do... Estão ouvindo? No lugar do registro geral, a gente colocou um código de barra, um número. O código de barra, que ele fala o quê? Quando a gente vai fazer o RG, CPF, documentos, eles acabam sendo de uma forma obrigatória, né? Depois
você completa lá seus 10, 12, 14 anos, é a idade que todo mundo precisa ter um documento. E é como se a gente fosse, de certa maneira, marcados, né? Como se fossem produtos marcados em série. Eles desenvolvem um número lá, que não tem aleatório, e eles jogam pra você esse número que você vai carregar pelo resto da vida, até você perder, enfim, fazer outro. Mas você vai ganhar outros números de série, vai ser marcado por outros números. Aí a data de expedição, né? É a data que você desenvolveu, tudo certinho. Aí o nome, a gente deu uma brincada com o nome de todo mundo, de toda a galera. O Jamil faltou, mas enfim. Nome. Aí, Nayane, a gente usou o lance das tribos urbanas, né? Nayane Erudita Brito, tá ligado? Aquela a filiação. O Jonathan do Funk Brito, trazendo, né? A Tuane Punk Brito. Jamil Rock, o Jamil faltou, gente. Aí o documento de origem, a gente utilizou o nome do Augusto como se fosse a cidade onde a gente desenvolveu, né? Augusto Sertanejo. Cara dele, né, gente? A Carol Reggae, né? E a gente usou uma sigla aqui que ela é utilizada para Bossa Nova, né? BN42. O rap, que é o número de série, a gente usou o número qualquer X, forró, número de série, número 000, porque não significa nada. O nome do delegado, Guilherme Gospel do Samson, né? Prazer. E a ideia era mais ou menos isso, a gente perceber que a gente fez, na verdade, uma relação, um contraponto, né, entre a identidade que a gente carrega e a cultura mesmo, que é aquilo que a gente vai carregar pelo resto da vida. O pessoal falou muito de liberdade, mas assim, eu acredito que mesmo em países, acredito não, isso é fato, países que eles têm não têm liberdade de religião, de como eles se portam diante dessa sociedade, perante a sociedade, mas todos eles carregam uma cultura. A cultura todo mundo tem, independente de consciência, de estado, né? Estado de consciência, todo mundo já tem. Cultura é aquilo que a gente já nasce, né? Eu acho que é mais difícil. Então, e resgatando o que eles falaram, a cultura individual de cada um é o que faz surgir a cultura de massa, né? A cultura que todo mundo, por exemplo, hoje em dia tem esse povo novo que essas pessoas novas que lançaram, por exemplo, essas bandinhas, Start, Sim, essas coisas todas, e cada vez mais o Oniguro, por que não, gente? Ele tá produzindo a cultura dele, ele tá construindo uma coisa que alguém já construiu. Isso que ele tá fazendo, alguém lá atrás fez e construiu isso que é hoje, porque muita gente aqui curte rock, muita gente curte, a gente tá fazendo trabalho do Godoy, que acaba envolvendo com a matéria da Gisele, muita gente que curte Legião, muita gente curte, enfim, na época deles não tinha o material que a gente tem hoje para poder construir, e ele é uma pessoa assim, incrível, porque tá fazendo isso, tá construindo uma cultura, e por que não? Enfim, várias pessoas. Hoje em dia você vê uma cultura muito. Hoje em dia você vê uma cultura muito diversificada. Até mesmo você pega um negocinho desse tamanho ridículo aí e você tem uma cultura imensa ali dentro. Você procura todo. Vou pegar o mais ridículo aí. Esse aqui, ok? E hoje em dia é incrível a questão de você ter o acesso da cultura, não só a sua cultura que você segue. Não perde o foco, galera. Não só a cultura que você segue, mas sim você tem o poder de você pesquisar a cultura dos ciganos para você poder fazer um trabalho de faculdade, pesquisar o acarajé que vem da Bahia e tudo mais que envolve essa cultura que todo mundo na sua unicidade, né, vamos criar uma palavra nova, forma o coletivo, a cultura geral da coisa. Falando da cultura, só para terminar rapidinho, da cultura que ela comentou, né, de que é bem diversificada hoje em dia. Quando ela começou, hoje ainda o pessoal tem o conceito de falar, ele não tem cultura, ou ela não tem cultura, né, como se a cultura ela fosse algo que tivesse que ser muito clássico, muito certo, muito correto, né, pelo sociólogo de tudo, pela a ideia de cultura em si, desculpa,
A ideia de cultura em si, ela vem muito do clássico, né? A cultura é aquela pessoa que estudou, que tem... Mas aí hoje já é entendido como uma coisa mais diversificada. Qualquer pessoa tem uma cultura que é naquilo que ela convive, né? Tem relação com o ambiente, a família, né? O lado social dela também. Então daí já deu uma mesclada. Hoje em dia, antigamente era meio difícil, né? Eles usarem o termo de cultura para qualquer tipo de pessoa mesmo. E não só cultura musical também, você pode ver a cultura de uma pessoa pelo que ela veste, pelo que ela fala, no jeito dela se expressar, pela política que ela segue, pela religião que ela tem. Isso tudo é uma cultura só que a pessoa tem dentro dela, porém de várias culturas diferentes, né? Então quando a pessoa vai, por exemplo, é católica, curte música punk e, sei lá, vai na pracinha e come McDonald's, vai, por exemplo. Então ela pega vários segmentos de cultura, junta numa só que forma outra cultura e essa explosão que é o incrível da cultura. Explicando a frase que a gente colocou, você é um órgão expeditor de cultura. Aqui, como o grupo já falou, né, a identidade é aquilo que você é, a sua origem. Você nunca vai fugir, onde você nasceu, aquilo que foi passado de pai para filho. E isso não impede você, de certa forma, passar isso para outras pessoas e essas pessoas mesclarem a cultura dela com a sua. Então é diversidade e é isso.